Oi pessoal, tudo bem com vocês? Penúltimo dia de VED já, olha só. E hoje então é o vídeo com as leituras desse mês, mês de julho. Amanhã, o último dia do VED, eu vou gravar então os livros novos do mês. E vamos lá, aconteceram duas coisas esse mês que o tornaram um mês muito atípico para as minhas leituras. Uma que eu tava vindo assim, maio e junho foram meses bem corridos, que eu não li tanto quanto eu gostaria. E que eu tava com vontade de ler, mas por causa de tempo e de outras coisas pra fazer, e cansaço e tudo mais, eu não tava lendo tanto. Então tinha muita coisa que eu tava com muita vontade de ler. E eu tive mais tempo. E tive mais tempo pra ficar em casa e tudo mais. Então foi, sabe, aqueles momentos em que tudo que você quer é sentar no sofá e ler um livro. Então isso aconteceu muito agora em julho. Outra que teve a maratona, que né, eu tive a incrível ideia de fazer uma meta de 150 páginas por dia. Então isso alavancou muito as leituras do mês também. Então a pilha tá gigante. Até eu me assustei, gente, quando eu juntei tudo. Foi muita coisa, não é normal pra mim. Assim, eu leio bastante, mas não leio tanto assim. E, enfim, fiquei impressionada. E todas as leituras foram legais, assim, não tem nada que eu não tenha gostado. Óbvio que tem algumas que eu realmente amei loucamente, outras que eu gostei. Mas enfim, vamos lá. O primeiro livro que eu li em julho é um livro que faltava só um pouquinho para terminar em julho. Na realidade, eu já estava lendo ele em junho, que é o Frankenstein, da Mary Shelley. Eu fiz um vídeo pra ele, então eu vou deixar o link ali embaixo, mas é um livro incrível, gente, incrível. É a história de um cientista, que é o Frankenstein, que cria esse monstro, criatura, enfim, quando ele tá pesquisando se ele consegue criar a vida e tudo mais. E tem os questionamentos em relação dele a isso, a responsabilidade dele com essa criatura. Enfim, gente, é um livro assim sensacional. Ele tem muitas camadas de história, ele tem muitas camadas de reflexão, ele tem muito conteúdo. Enfim, recomendo demais esse livro, caso você não conheça a versão original, né? Porque é uma versão que foi adaptada para milhões de lugares, é uma história utilizada com várias... referenciada, né, em muitos outros lugares, mas vale a pena conhecer a versão original da Mary Shelley. O próximo livro que eu li depois disso foi o Pais e Filhos, do Turgenev, nessa edição nova e bonitinha da Kozak. Eu gostei bastante. O que o Turgenev faz, no fundo, é um estudo das mudanças que estão acontecendo politicamente na Rússia a partir da relação de um pai e de um filho, então de duas gerações. Fora que o pai mora no campo, o filho já estuda mais para cidades e tudo mais, então eles têm algumas oposições ideológicas e, enfim, um amigo do filho também vai visitar o pai. Enfim, a história vai se construindo a partir dessas relações e das oposições entre essas gerações. E é a partir disso que a gente vai percebendo algumas mudanças na Rússia. É um livro bem legal, ele não é grande, ele flui super bem. Gostei bastante dele, também tem vídeo, eu vou deixar o link ali embaixo. Depois, um livro que eu estava extremamente ansiosa para ler, que eu li esse mês, então, foi o Meus Documentos, do Alejandro Zambra, que é ótimo. Bom, eu sou suspeita, né, porque eu adoro o Zambra, então... Enfim, gostei muito. Eu fiz, inclusive, um sorteio desse livro. O livro tá indo pra Daniele, lá de Manaus. Então eu acho que ainda não chegou, porque eu acho que vai demorar por causa da distância, né? Eles estão quase cruzando o país inteiro. Mas... Enfim, gente, recomendo muito. Também tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link ali embaixo. Lá eu falo um pouquinho mais das características gerais dos contos. Mas enfim, já recomendo. Aliás, eu recomendo qualquer coisa que o Zambra tenha escrito, caso você não conheça o Zambra ainda. Outro livro que eu li, também um livro de contos, é O Que Não Existe Mais, do Krishna Monteiro. O Krishna é um autor que nasceu aqui no Paraná. E esse aqui é o primeiro livro dele. Também fiz um vídeo, ele é um livro um pouquinho instável pra mim. Eu gosto muito do primeiro conto, particularmente. E daí gosto de alguns outros, e alguns outros não conversaram muito comigo enquanto leitora, mas ele escreve muito bem, então dá uma olhadinha lá no vídeo caso você tenha interesse, pode ser que seja um livro que funcione melhor com você do que comigo. Depois eu também li o Estação Atocha, do Ben Lerner. Esse aqui é um livro narrado em primeira pessoa por um estudante, pesquisador
americano que está fazendo uma espécie de intercâmbio, um projeto em Madrid. Por ser narrado em primeira pessoa, a graça desse livro também é muito o fato de que ele é esse cara meio alheio ao mundo e um tanto introspectivo, que tem uma maneira muito crítica de se ver e de ver os outros também, e de se encaixar no mundo e tudo mais. Então ele é tipo, esse tipo de livro mais introspectivo mesmo. Eu imagino que não seja assim um livro para todo mundo, mas eu achei bem legal, eu gostei bastante dessa leitura. Também tem vídeo, eu vou deixar o link aí embaixo. Muitos vídeos, né, gente? Mês de Verde, olha que maravilha. Depois eu li também O Mundo Escrito e Mundo Não Escrito, do Ítalo Calvino. Isso aqui é uma coletânea de artigos, conferências e entrevistas que ele deu, então é um livro mais teórico. É muito legal. É aquele tipo de livro teórico que não é só para pessoas da área, mas funciona assim com vários tipos de leitores e de pessoas. Basta que você tenha interesse em ler um pouco mais sobre literatura e sobre o hábito de ler e coisas desse tipo. Também tem vídeo pra ele, daí eu falo um pouquinho mais detalhes dos textos desse livro. Gostei muito, muito mesmo. Ítalo Calvino é um desses autores que eu ainda preciso descobrir melhor. Li bem pouca coisa dele. Depois eu li esse livro infantil do Marcelo Jucá, As Mentiras do Zodíaco, 13º, Signo da Serpente. Bom, gente, é um livro legal, é um livro infantil, eu não leio muitos livros desse gênero, mas é interessante, ele brinca com a noção que poderia existir um 13º signo. E, enfim, vou deixar o link aí embaixo porque eu fiz vídeo pra ele. Aliás, esse aqui é o primeiro livro que eu li durante a maratona. Então agora alguns dos livros que eu vou mostrar são os que eu li durante a maratona, que foi do dia 11 ao dia 17. Depois do As Mentiras do Zodíaco, eu li o Matilda, da Mary Shelley, né? Eu tinha gostado tanto de Frankenstein que eu resolvi ler outro livro dela. Esse livro aqui, ela escreveu em 1920. Só que o pai dela, que era o editor dela na época, não aceitou que esse livro fosse publicado, e ele só foi publicado em 1959, quando ele foi redescoberto, assim, o manuscrito. Então, olha, mais de um século aí para ele ser publicado. Esse livro tem uma inspiração meio autobiográfica da Mary Shelley, porque a mãe dela morreu, se eu não me engano, durante o parto, mas talvez quando ela era muito pequena. Então ela foi criada pelo pai. E nesse livro a gente tem a história da Matilda, que é uma menina que também perde a mãe no parto e acaba sendo criada por uma tia, porque o pai fica malucão assim e some. E quando ela tem 16 anos, o pai dela volta. Ele conta que viajou muito tempo e tal. E eles ficam muito próximos, muito amigos. Essa tia que criou a Matilda era muito distante. Então ela acaba ficando muito próxima desse pai. E esse pai começa a desenvolver por ela um sentimento de amor, porque ele lembra da mãe. Então não um sentimento de amor de pai para filha, mas um sentimento de desejo. E é legal então porque essa história é narrada pela própria Matilda, como ela foi percebendo essas mudanças no pai, como isso vai acabando com ela emocionalmente. E, enfim, o sentimento de culpa que ela tem pelo pai se sentir assim por ela e tudo mais. É um livro curto, é uma novela, mas é bem interessante, eu gostei bastante. Eu acho que eu ainda gosto mais de Frankenstein, mas Matilda tem coisas bem legais nele também. Também vale a pena. Ainda na maratona, então, eu li o Fantasmas de Carne e Osso, do Zé McGill. Esse livro foi publicado pela Sete Letras e foi o próprio autor que me mandou, inclusive. É um livro de contos bem legal, são contos inspirados em músicas. E uma coisa que me chamou bastante atenção desse livro é que os contos se passam em lugares sempre diferentes. Então tem desde praias brasileiras, ao Morro Carioca, a Inglaterra, a Califórnia, enfim, são cenários super diferentes. Tem Buenos Aires também. Enfim, é um livro bem legal. Também tem vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Outra leitura da maratona foi o Cartas à Ofélia, do Fernando Pessoa. Esse aqui, então, é um livro com as cartas que ele, Fernando Pessoa, escrevia para a Ofélia. Tem uma foto da Ofélia aqui, vamos procurar. O Fernando Pessoa trabalhava com comércio exterior, relações internacionais ou algo do tipo, porque ele falava inglês, então ele trabalhava em empresas que precisavam importar ou exportar coisas. E ele conheceu essa menina numa dessas empresas
porque ela era secretária, assim, assistente, e começou a mandar cartas pra ela, e eles às vezes se encontravam no caminho pra ir, pra voltar, ou na hora do almoço, coisas desse tipo. E ele manda então essas cartas absurdamente fofinhas e carinhosas e cuti-cuti, assim. E uma coisa que eu acho legal é que até aqui atrás tem um poema do Fernando Pessoa, pelo pseudônimo de Álvaro de Campos, que é: todas as cartas de amor são ridículas, e não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Enfim, só isso, assim, a gente já tem uma noção que ele sabia que essas cartinhas eram ridículas. Enfim, ele chama ela de bebê. Quando ele tá bravo, ele escreve meu bebê malzinho e coisas desse tipo. Mas, enfim, o relacionamento não deu certo. No fundo, eles acabaram indo pra caminhos diferentes. No final do livro, a gente tem um outro pedacinho, que são cartas que eles trocaram quando já estavam um pouco mais adultos. E acho que tem uma diferença de uns 10 anos entre as cartas do começo e do namoro, digamos assim, pra essas de depois. Deixa eu ver aqui a data. São 9 anos de diferença. Enfim, gente, é um livro engraçadinho por causa disso. Outra coisa que é curiosa é que a gente só tem as cartas que ele escreveu, a gente não tem as respostas dela. Então, uma coisa que é curiosa é acompanhar a história dos dois só com um dos pontos de vista, digamos assim. Enfim, é um livro charmosinho, assim, não é um livro imperdível, mas é um livro legal. E é engraçado, é leve, é divertido e tudo mais. Eu acho que se você gosta de Fernando Pessoa, vale a pena você conhecer esse lado dele também. Bom, ainda na maratona, eu li O Sol é para Todos, da Harper Lee, que eu amei. Vou deixar o link ali embaixo, eu já fiz vídeo pra ele, mas esse aqui é aquele tipo de livro que eu acho que meio que todo mundo tem que ler, assim. Um livro narrado do ponto de vista da Scout, que é uma menina novinha, e vai narrar um caso que o pai dela, que era advogado, estava trabalhando, que é a defesa de um negro acusado de ter cometido estupro. Então, um dos grandes temas do livro é o racismo e as diferenças raciais e tal. Mas o livro fala sobre muitas outras coisas, né? Sobre a própria vida daquela época, sobre o amadurecimento dessas crianças que estão vendo tudo isso. Uma coisa que eu acho que eu não mencionei no meu vídeo, mas que eu acho que é muito bonita desse livro é como o pai dela cria essas crianças, aceitando o pensamento individual delas, incentivando, inclusive, né, o pensamento individual delas. Dá pra falar muita coisa sobre esse livro, caso você não tenha visto o vídeo ainda, o link vai estar ali embaixo, mas já indico a leitura dele de qualquer forma. O último livro que eu li durante a maratona foi o Perfura Neve, que é um quadrinho muito legal. No mundo desse quadrinho, a Terra sofreu alguns bombardeios e isso acabou alterando profundamente o clima, que fez com que ficasse super frio e nevasse o tempo todo e tudo mais. E o jeito que a humanidade achou para continuar vivendo foi ficar nesse trem chamado Perfura Neve, que tá em eterno movimento e todo mundo mora ali dentro. E esse trem replica algumas estruturas sociais que a gente tem. Então tem os vagões da frente, que são os de luxo, os do meio e os do fundão. E os do fundão eram pessoas que não eram oficialmente para estar dentro do trem. Quando o trem estava saindo, elas meio que invadiram ali. Então, assim, não tem cuidado com essas pessoas, sabe? Elas estão completamente abandonadas nos vagões lá do fundo. E há quem defenda, assim, há pessoas do resto do trem que defendem que elas tinham que ser realocadas e que defendem vida mais justa pra eles e tudo mais, mas eles estão abandonados no fundão, basicamente. E a história começa quando uma dessas pessoas do fundo consegue invadir um dos vagões um pouquinho mais da frente do dele, procurando uma melhor qualidade de vida. Enfim, ele vai descobrindo como que funciona o trem e tudo mais, e se eu contar muito mais vai ser spoiler. E daí, fora essa primeira revistinha que chama Perfura Neve, existem outras 2 revistinhas aqui dentro que elas foram publicadas. Quer ver, ó? O Perfura Neve foi publicado em 1984, daí depois veio O Explorador de 1999 e A Travessia de 2000.
Aí, em 2013 teve um filme também, chamado O Expresso do Amanhã, que eu quero assistir, inclusive, não assisti ainda. Mas é muito legal, gente, vale bastante a pena esse quadrinho. É bem divertido e bem bonitão, e enfim, tem vídeo pra ele caso você queira. Bom, esse foi o último livro então que eu li na maratona. Depois eu achei que eu nem ia ler tanto, mas até que eu li bastantinho. Eu terminei de ler esse livro aqui, A Little Book of Language, do David Crystal. Esse livro aqui eu tinha comprado em 2012, eu acho, quando eu tava assim com vontade de ler sobre línguas, e eu não tinha lido até então. Daí quando começou a faculdade eu lembrei desse livro e pensei que tinha a ver e comecei a ler já lá por março, assim. E tinha a ver sim. E no fundo eu empaquei no final, na época de provas e tal, mas faltava tipo 3 capítulos pra terminar o livro. Então eu peguei ele só pra terminar, eu li quase nada dele esse mês. Esse aqui, então, é um livro teórico sobre língua. Ele tá em inglês, mas ele é escrito assim de um jeito super acessível. Ele é, de fato, um livro introdutório. Então, assim, se você é de alguma outra área e tem algum interesse em aprender sobre língua e linguagem, esse aqui é um ótimo livro para isso. Ou se você tá, tipo, no primeiro ano de letras, também é um livro legal. Se você já estuda há bastante tempo essa questão, eu acho que é um livro que não tem muita novidade, assim, pelo menos é o que me parece. Mas é bem legal como ele vai apresentando o desenvolvimento da língua, da capacidade de linguagem, e depois ele também fala brevemente sobre a história das línguas e como as diferentes línguas se desenvolveram. Fala também sobre os processos cognitivos de aprendizagem da língua, fala sobre a aquisição da linguagem, fala sobre gramática, ortografia, fala sobre como surgiu a linguística, como a língua, inclusive, surgiu na história da humanidade, né? Como que a gente começou a falar, sobre variação linguística, preconceito linguístico, enfim, assim, ele aborda uma gama gigante de temas relacionados à língua, e é muito legal, eu indico bastante. Foi bem útil. Eu não sei se ele tem traduzido, se alguém souber me avisa. Bom, depois eu peguei pra ler o livro do Potinho, né, da TBR, que eu já tinha sorteado fazer tipo uns 2, 3 meses e não tinha lido ainda, que é o Apocalipse dos Trabalhadores, do Walter Ugumãe. Muitos de vocês me perguntaram se eu ia fazer vídeo sobre esse livro lá no Scoob, e acho que no Instagram também. Aonde que foi? Enfim, algumas pessoas me perguntaram, gente, eu acho que não. Eu posso talvez até pensar em fazer pós-VED um vídeo, mas a questão é muito difícil falar sobre livros do Walter Ugumãe. Enfim, gente, primeira coisa de tudo eu indico o livro, ponto. Bom, segunda coisa, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse livro. Existem duas personagens principais, que são a Maria da Graça e a Quitéria. As duas são domésticas, em Portugal chama Mulher a Dias, não tinha ideia, achei muito bonitinho. E a gente começa a ver que a Maria da Graça, ela tem um marido que trabalha em outra cidade, vem só de vez em quando vê-la, e ela trabalha na casa desse senhor mais de idade, assim, não um velhinho, assim, mas esse cara que é bem mais velho que ela. E eles têm meio que um caso, e ela, quando tá tendo, ela se sente assim levemente obrigada àquilo, aí fica até desconfortável, porque você acha que é uma relação super abusiva e tal. Por outro lado, a amiga dela, a Quitéria, ela sempre sai procurando homens desenfreadamente e adora ficar com todo mundo. Então a Quitéria acaba se envolvendo com um menino que é da Ucrânia, mal fala português. E é muito legal como Walter Ugumãe varia os capítulos e os trechos de cada um dos personagens, assim. Porque os capítulos não tem nome e tal, tem a divisão, né? Então aqui acabou um capítulo, aí tem essa paginazinha preta e começa outro capítulo. Mas é muito legal como ele só começa, assim, mudando os pontos de vista e tal. Mas, enfim, todas essas pessoas são pessoas um tanto sofridas, assim, tem toda essa questão de trabalhar muito, e trabalhar muito fisicamente, ganhar pouco, de ter dificuldades de vida, e fora tudo isso, tem todas essas outras questões emocionais e amorosas, sentimentais acontecendo.
Então, assim, são pessoas muito sofridas mesmo. Outra coisa muito legal é que a Maria da Graça tá sempre sonhando com coisas de morte, com santos e com a chegada no céu. E essas cenas são incríveis, essas cenas são hilárias, são ótimas. E quando você começa a ler, você não necessariamente sabe que é um sonho. Então você vai, o que tá acontecendo? Onde que ela tá? Não sei o que. Aí depois você entende, é tipo o máximo, assim. A escrita dele é muito, muito legal nesse livro. Bom, depois uma coisa acontece e acaba mudando bastante ali a vida da Maria da Graça. Eu não queria dizer porque eu acho que vai ser spoiler. Mas isso dá uma meio que reviravolta nos sentimentos dela. Ela não sabe mais o que pensar e tal. E, enfim. Então ele, ao mesmo tempo que é um livro sobre essa parte mais angustiante de ser um trabalhador, ele também é um livro sobre a parte sentimental e tal, e essas pessoas que não veem muitas perspectivas na vida pro futuro e tudo mais. Indico demais, gente. Não sei se eu vou gravar vídeo, porque eu acho difícil falar sobre esse livro, mas muito, 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 muito bom. Também é uma das grandes leituras desse mês. Aí eu queria mostrar o livro, aproveitar e mostrar o livro que eu sorteei já da TBR pra agora, que é esse aqui, ó, The Duchamp Dictionary, do Thomas Girst. Eu comecei a ler ainda, mas eu não sei se eu vou terminar agora em agosto. Tô lendo com calma. Mas é um livro sobre o Duchamp, organizado em forma de dicionário. Então, assim, cada verbetezinho ou é um conceito da obra dele, ou é uma das obras dele, ou é uma pessoa relacionada a ele, ou é um lugar que ele visitou, conheceu. Enfim, e é um livro bem bonito. Deixa eu dar uma folhada nele pra vocês. Ele tem várias ilustrações e é colorido e tal. Bem legal. Tô gostando bastante. Quando eu terminar, eu conto pra vocês o que eu achei. Bom, depois disso chegou um livro, desses livros que quando chegam a gente para o mundo e começa a ler, certo? O livro que chegou foi a entrevista completa para Rolling Stone da Susan Sontag. Já fiz vídeo ontem, inclusive, sobre ele. E ai gente, sensacional. Eu tô falando pra vocês lerem a Susan Sontag faz tempo. Caso você seja novo no canal e nunca me ouviu na vida falando sobre a Susan Sontag, no comecinho do vídeo que eu fiz agora no VED de indicação de 10 autoras favoritas, eu coloquei ela, eu acho que ela é a primeira que eu falo. Não, a primeira é a J.K. Rowling, depois eu falo sobre ela. E então você pode dar uma olhadinha lá, caso você não tenha visto. Eu tô pensando, eu acho que em agosto eu vou fazer um vídeo falando sobre a obra dela. E, enfim, sensacional esse livro. Pra quem não sabe, então a Susan Sontag é uma escritora, ensaísta, crítica, ativista, cineasta, enfim, ela fez de tudo um pouco, norte-americana. E aqui é uma entrevista que ela deu pro Jonathan Cott, que trabalhava na Rolling Stone. E é lindo, gente, ela é incrível, sensacional esse livro. Outro desses livros que chegam e a gente para tudo são os Graphic MSPs, né? Então eu li o Lições da Turma da Mônica. O que falar sobre esse livro? Ele é fofinho. Essa cena do Cebolinha eu acho incrível, porque a gente tem um Yakult, tem uma garrafinha de Yakult. Isso aqui foi, tipo, a minha infância, ter uma garrafinha de Yakult. Enfim. Nesse livro, logo no começo, a turminha ali, os 4, fazem uma coisa que eles não deveriam fazer na escola, porque eles não fizeram lição de casa. E eles ficam assustados com o que a professora faria com eles, por eles não terem feito a lição de casa, e eles tentam fugir da escola. Só que daí a Mônica acaba caindo do muro, quebra o bracinho, e todos eles são encontrados e tal, e a diretora chama os pais, tudo mais. E a partir disso, cada um deles tem que lidar com os castigos, né, e com as mudanças e tudo mais, e eles acabam amadurecendo um pouquinho da vida deles nesse episódio. Boa parte da história eles não estão os 4 juntos, tá cada um, tipo, lidando com a sua coisa, assim. E, enfim.
Eu gostei. Eu acho que eu gosto bem mais de Laços ainda. Mas eu achei bonitinho, super divertido. Fora que continua sendo lindo graficamente. E... enfim, assim, é bem chuchu. Como diria a J. Plufts. Mas... é legal, gente. Assim, pra mim foi uma volta à infância. Mas eu achei que Laços ao menos me marcou mais. Bom, outra leitura que eu fiz, porque o livro no fundo é rapidinho, o livro é pequeno e a letra é super grande, espaçada, que é O Mal Entendido em Moscou, da Simone de Beauvoir. Esse livro aqui, a primeira tradução dele para o Brasil, ele tinha sido escrito originalmente pela Simone para fazer parte da coletânea A Mulher Desiludida, mas ela mesma acabou tirando esse texto do livro. Ele tinha sido publicado numa revista, se eu não me engano, então é a primeira edição, assim, livro que a gente tem aqui. Então é uma espécie de novela o livro, porque ele é bem curtinho, bem rapidinho de ler. Conta a história de um casal, a Nicole e o André. Eles são de Paris e estão indo visitar a Masha, que é a filha do André, com outra mulher, não com a Nicole, em Moscou. Ela mora em Moscou. Eles já estão um pouco mais velhos e eles estão num momento em que eles estão se dando conta disso, assim, eles não são velhos há muito tempo. Então tem toda essa questão da velhice sendo discutida pelos personagens. O livro é narrado por um narrador em terceira pessoa que é onisciente. Só que ele vai focar nos personagens cada um pouquinho. Então assim, a gente tem um pouquinho do ponto de vista da Nicole, o que ela tá achando da viagem, o que ela tá achando do André, o que ela tá achando de tudo. Aí depois a gente tem um trechinho do ponto de vista do André, o que o André tá achando e tal. E eles nem sempre se conversam sobre essas coisas. Então a gente tá numa posição em que a gente sabe o que tá acontecendo com os dois, mas eles não sabem necessariamente o que tá acontecendo entre si. Existe também uma discussão interessante sobre o regime político da Rússia, porque eles estão implementando o socialismo, mas estão num momento meio de recessão, de reestruturação e tudo mais, então as coisas não estão aquelas mil maravilhas. E isso vai decepcionando um pouco o André, porque o André realmente acreditava que aquilo fosse dar muito certo e tal, então ele começa a achar esquisito. Por outro lado, a filha dele, que é a Masha, acredita muito e entende esse momento como um momento de transição e tudo mais. E isso também causa algumas coisas. E, enfim, eles vão se desentendendo e a gente sabe o que está acontecendo, mas eles não sabem o que está acontecendo, e por aí que se desenvolve. É simpático, assim, é outra coisa, é bem legal, eu recomendo, mas também não é super imperdível, algo do tipo. Caso você tenha interesse, eu acho que é um livro legal, vale a pena ser lido. Interessante, aqui ó, essa frasezinha aqui na frente fala: neste texto inédito, Simone de Beauvoir narra a crise existencial suprema. E é interessante porque cada um meio que tem uma crise existencial sobre si mesmo e sobre suas crenças, mas eles têm uma crise existencial como casal também. Então acho que a história é mais ou menos por aí. Ufa, última leitura do mês. É uma leitura que eu achei que eu não ia conseguir terminar esse mês, mas no fundo eu me empolguei e fiquei lendo só ele nos últimos dias, que é o Carmen e Outras Histórias, do Prosper Mérimée. Enfim, vou fazer vídeo pra ele agora em agosto, provavelmente o primeiro dos vídeos fora VED. Foi bem legal, gente, assim, era um autor mais clássico que é meio sumido, assim, né? Ele é da mesma época que o Victor Hugo, que o Stendhal, mas eu nunca tinha ouvido falar dele antes do lançamento desse livro, apesar de que eu conheço a ópera Carmen, que foi inspirada no conto, na novela dele. Mas eu não sabia que era um livro, a ópera. E foi bem legal descobrir esse cara, assim, ele tem umas histórias bem engraçadas e mais divertidas, assim. Recomendo também. Logo, então, eu vou fazer um vídeo em que eu falo mais detalhes sobre ele. E ufa, pessoal, foi isso. Desculpa o vídeo longo, eu sei que foi bastante coisa. Mas, enfim, foi um mês em que eu realmente queria ler bastante. Bom, pessoal, me contem vocês também se o mês de julho rendeu bastante e o que vocês leram de legal, o que vocês me recomendam das leituras de vocês. Caso você já tenha lido qualquer um destes livros mostrados, vamos conversar mais também sobre eles nos comentários. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até amanhã. Tchau, tchau.